Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Enquanto Moisés foi usado para narrar os fatos da criação, tendo o Senhor Deus revelado o que aconteceu quando ninguém ainda existia, e havendo João recebido a descrição daquilo que ainda está no futuro, a Paulo, o apóstolo, foram dadas revelações sobre o que há de mais importante na existência de uma pessoa, de um ser humano, sua eternidade. De que vale saber alguém tudo o que foi revelado a Moisés e a João e aos demais instrumentos de Deus, se não passar para a eternidade remido pelo sangue de Jesus? Não é por não conhecer a Bíblia que as pessoas deixam de estar em paz com Deus. Hoje estão fazendo o comércio com as Sagradas Escrituras a torto e a direito, aparentemente com o propósito de divulgá-la. E muitos, de fato, estão tendo conhecimento de suas histórias, de suas narrativas, de suas afirmações. Mas isso, ao mesmo tempo em que tem algo de bom, tem algo de terrível. O terrível nisso é que, só por ter ouvido um CD ou uma fita com a leitura de textos bíblicos, possa parecer a muitos que Deus já deva ter se agradado deles de tal forma que a eternidade ser-lhes-á totalmente de glória e de paz. A Bíblia, nessas circunstâncias também, fica parecendo um amuleto, um talismã. É como se, ao invés de usar um pé de coelho ou uma figa para dar sorte e proteção, usassem agora versículos bíblicos. E ficam muitos procurando textos que falem de felicidade, de mesa farta, de uma vida onde os problemas não existam, onde a doença e a dor jamais estejam presentes. Imaginam que ler ou ouvir a Bíblia seja vacina contra os males e aflições da vida nesse mundo. Conhecer a palavra de Deus é deveras importante, mas conhecê-la sem dar sinal de necessitar ser salvo e sem ter consciência de que, sendo pecador, está distanciado da presença do Todo-Poderoso, não resolve nada, não significa nada, não vale nada no que diz respeito à eternidade. A Bíblia como literatura é apenas literatura. A Bíblia como livro de cabeceira é apenas um livro de cabeceira. Quem atende esses termos não deve alimentar muita esperança, aliás, não deve alimentar esperança alguma de que vai encontrar uma eternidade de bem com Deus. Que ninguém se iluda, já que Deus a ninguém ilude. Isso jamais ocorrerá. E para que não houvesse uma eternidade de trevas para todos, providenciou o Senhor Deus uma salvação perfeita para muitos. Para muitos. Isaías 53, 11, 12, Mateus 26, 28, etc. Porque todos não se humilhariam a ter que recebê-la de graça, sem fazer nada, sem merecer nada, sem pagar nada. O Deus Pai, então, utilizou-se do apóstolo Paulo para expor o resultado do penoso e pesado trabalho do Senhor Jesus na execução do plano que dotaria o universo de um Salvador perfeito e eficaz. O dom gratuito da vida eterna jamais poderia depender de coisa alguma que alguém fizesse, porque se assim fosse, já não seria gratuito e muito menos dom. Se é dom,
E se é gratuito, é claro, é mesmo mais que claro, é claríssimo, não podia ter a participação de ninguém. Escrevendo aos Efésios, Paulo, por várias vezes, referiu-se ao mistério da obra de Cristo. Capítulos 1, 9, 3, 3, 3, 9, 5, 32 e 6, 19. E no capítulo 3, versículo 4, ele mencionou a compreensão desse mistério. Compreensão. Eis a questão. Compreender o mistério de Cristo é tudo de que necessita quem pretende de fato entender o que aconteceu na vida, na morte e na ressurreição do Senhor, e porque tudo isso, ou tudo aquilo, precisou ocorrer. Essa compreensão precisa passar pela abordagem de alguns detalhes, aparentemente insignificantes, porém preciosos para a economia divina. Foi do alvitre do Santo Espírito que ficasse registrado, por exemplo, que o Senhor Jesus passou exatas 6 horas na cruz. Marcos 15, 25 e Lucas 23, 44. Ora, por que alguma coisa tão sem importância o tempo que o Salvador passou pregado naquela maldita cruz está cuidadosamente registrada no livro santo? Porque, tendo Deus definido em termos numéricos os 6 como o valor do homem, criou-o no 6º dia, por exemplo, e como o Salvador esteve na cruz, substituindo esse mesmo homem, então o substituiu por 6 horas, o mesmo número a que está vinculado o homem. Detalhe sem importância, não para Deus. Revelante também para ele foi o tempo que Jesus passou em espírito, isto é, sem o corpo, desde a morte até a ressurreição. Ele morrido na sexta-feira, às 3 horas da tarde, Lucas 23, 44 a 46, e sendo ressuscitado pelo Pai, muito de madrugada no domingo, Lucas 24, 1, possivelmente no início da 4ª vigília, 3 horas da madrugada, o Senhor substituiu os que nele crescem na morte por cerca de 36 horas, 6 vezes 6. Mero detalhe, não para Deus. Também, enquanto esteve na cruz, e quando tomava sobre si as iniquidades dos remidos pelo seu sangue, ele foi desprezado pelo Pai. Marcos 15, 34. Quando assumia a posição de pecadores, e quando já era enorme o sofrimento e a dor, o Senhor foi abandonado pelo Pai, sendo sua alma já angustiada, ainda mais atormentada, o que o levou a exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta já profeticamente será dada através do profeta Isaías, onde se lê: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. O que motivou o Todo-Poderoso a abandonar o Filho amado naquele momento indescritivelmente crítico foi ter se tornado ele depositário dos pecados de todos os que nele viessem a crer. Só que um fato dessa natureza não pode ser chamado de detalhe. Trata-se da própria essência da obra salvadora. Na cruz, o Senhor Jesus foi ferido, moído, castigado, oprimido, afligido e morto por causa dos pecados dos remidos. Sua morte não foi uma morte qualquer. Ele foi o único homem que não devia morrer, mas foi também o único homem que nasceu para morrer. Não devia morrer, porque cumpriu rigorosamente a lei. E o Todo-Poderoso, na lei, determinara que quem a cumprisse viveria. Levítico 18, 5. Ele morreu, todavia, porque entregou espontaneamente a vida, dando-a em resgate dos que a ele invocassem. Ele veio para morrer, senão ninguém teria a verdadeira vida. Ninguém há
que possa compreender o mistério da morte do Senhor, sem considerar também o significado de sua expressão, está consumado. João 19:30. Não é que o Senhor havia se conformado com a morte iminente, e nem que ele considerava tudo perdido. O está consumado, pronunciado por ele, tinha relação direta e única com a obra salvadora que o Pai lhe confiara e que ele executava perfeita. O está consumado não se referia a uma parte apenas do plano, nem mesmo a parte mais difícil, como muitos religiosos insistem em afirmar. Todo o plano estava consumado. Tudo o que Deus requerera e requeria para que um pecador sujo, imundo e iníquo fosse reconciliado com ele e justificado completamente, acabava de ser satisfeito e cumprido de forma perfeita e conclusiva. Depois do estar consumado do Salvador, é preciso ser muito cara de pau, e muito teimoso, e muito pretensioso, e muito arrogante, e muito orgulhoso, para ainda pretender inventar um dia de guarda, um purgatório, merecimentos pela obediência e pela perseverança, salvação gangorra, mediação de Maria e outros arrumadinhos, supostamente necessários para completar a redenção eterna. Depois do estar consumado, só é necessário de parte do pecador que se reconhece sujo, imundo e iníquo, a invocação do nome bendito de Jesus, confiando totalmente no poder e na eficácia do seu precioso sangue. E quem quiser, não se reconheça pecador iníquo e tente convencer o Todo-Poderoso com uma oração, uma reza ou com uma esmolinha dada, e aguarde até chegar do outro lado. A compreensão do mistério de Cristo requer que se dê a Ele a glória e a honra de ser o único e todo suficiente Salvador. Quem não o faz é porque ainda não compreendeu a extensão exata e total de sua morte, de seu sacrifício, e pretende dividir com Ele a glória e a honra. É como dizer que Jesus salvou, mas não salvou perfeitamente, e por isso torna-se necessária a obediência e a perseverança. A obediência é necessária e imprescindível, sim, mas por outros motivos. Não para manter o remido remido e nem para remir quem não é remido. Tendo Jesus ressuscitado pelo Pai, ou melhor, tendo sido Jesus ressuscitado pelo Pai no domingo, ainda alta madrugada, Lucas 24:1, Atos 4:10, etc. O Senhor, sendo posteriormente visto por Maria Madalena, não lhe permitiu tocá-lo, dizendo-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Lucas 20:17. A exemplo do sumo sacerdote levítico, que uma vez por ano fazia expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício de um animal, Êxodo 30:10, Hebreus 9:7, o Senhor Jesus, o sumo sacerdote eterno e perfeito, Hebreus 7:28, 8:1, etc., apresentou-se não no templo, onde se apresentava o sumo sacerdote da ordem de Arão, mas diante do Todo-Poderoso, no topo do universo, exibindo não o sangue e nem a oferta de um animal amoral, sem discernimento, sem livre-arbítrio, sem vontade, porém, seu próprio sacrifício, a oferta de si mesmo, feita de uma vez para todo sempre. Hebreus 7:27, 9:12, etc. Sendo ele como é, o sumo sacerdote eterno, não podia ser tocado, como tocado não podia ser o sumo sacerdote do velho concerto, enquanto não apresentasse o resultado de sua oferta. Tendo sido aceito pelo Pai como o ofertante e como a oferta perfeitos para sempre, pôde ele, naquele mesmo dia, Lucas 24:1, 13, 36 a 40, ser tocado por todos, dizendo-lhes inclusive: vede as minhas mãos
e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Qual a ajuda que um Salvador do tamanho de Jesus precisa para tornar salvo quem a ele recorrer ou recorreu? Só quem ainda não compreendeu o tremendo mistério da cruz é que pode pensar assim e desconfiar de sua eficácia como Salvador. A morte do Senhor Jesus, por ter sido voluntária e totalmente moral, quer dizer, foi a entrega espontânea e consciente de uma vida sem uma só mancha ou mácula, fez com que o Pai, satisfeito, rasgasse o véu ou a cortina que separava os dois compartimentos do templo, o segundo dos quais não podia ser visitado senão pelo sumo sacerdote e uma vez no ano, Hebreus 9:27, demonstrando que as coisas do Velho Testamento ali ficavam, ali consumavam-se, ali terminavam. O Senhor testemunhou de sua ressurreição por 40 dias, Atos 1:3, por ser 40 o número usado por Deus no caso de um juízo, de um testemunho, de uma prova e de um sinal. Assim foi no dilúvio, Gênesis 7:17, com Moisés no monte, Êxodo 24:18, na peregrinação dos filhos de Israel no deserto, Números 14:33, e na tentação de Jesus, Lucas 4:1 e 2. Depois de testemunhar por 40 dias, Jesus assentou-se à destra do Pai, que, é claro, não podia ser ele mesmo, senão, como podia assentar-se à destra dele mesmo? E tendo sido sua oferta ou sua obra perfeita, e estando satisfeita a justiça do Altíssimo, recebeu ele, Jesus, todo o poder, e foi aceito como o Salvador dos homens. E só então disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15. Compreender é preciso que até ali, até quando ia subir para o Pai, e até que o Santo Espírito fosse derramado, Atos 2, de 1 a 16, aliás, 1 e 16, só os filhos de Israel, filhos da promessa, tinham conhecimento dos ensinos do Mestre, que era Mestre, mas ainda não era Salvador, pois o sangue ainda não fora derramado, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Vindo o Santo Espírito e iniciando a dispensação da graça, tornou-se a mensagem salvadora extensiva a todos os homens de todas as nações e raças e línguas, conforme o testemunho em Apocalipse 5:9, que sobre o Senhor Jesus, o Cordeiro Eterno, diz: foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. A compreensão do mistério de Cristo é a compreensão do poder extraordinário do seu sangue. Foi com seu sangue que o Cordeiro de Deus comprou e compra pessoas de tudo quanto é povo, língua e nação, sem essa ou sem aquilo, que aquilo não passa de aquilo, de só comprar quem Deus já tivesse escolhido para a salvação, como prega a inexistente, mas a si mesmo asquerosa predestinação fatalista. O amor de Deus para com o mundo, para com a humanidade, expressou-se, poder-se-ia dizer, de forma extrema, com o sacrifício de seu Filho, que para tanto passou por uma verdadeira bateria de fatos únicos e tremendos. O penoso trabalho do Senhor, derramando sua alma na morte, Isaías 53:12, não tem paralelo, não tem comparação em momento algum de toda a história da humanidade. Homens valorosos morreram corajosa e destemidamente em defesa de uma causa ou por uma causa, mas nenhum homem foi o que Jesus foi quando entregou-se à morte.
Nenhum homem mantinha, desde a eternidade passada, íntima comunhão com o eterno Deus. Nenhum homem teve, assim como nenhum homem tem, a alma limpa, pura, imaculada, tal e qual o Senhor Jesus. O mais pavoroso e tremendo, no caso do Salvador, não foi ter ele morrido, pois morrer, morrem. Morrer, morrerão todos, um por um. O mais pavoroso e tremendo em sua morte foi ser ele inocente e ter que carregar e tomar sobre si uma avalanche de pecados, cada um pior que o outro. O profeta Isaías dele disse: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. E o apóstolo Paulo afirmou: aquele que não conheceu pecado, fez Deus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ora, se Deus descarregou em Jesus toda a sua ira contra o pecado, e se o fez tomar sobre si toda a iniquidade de quem o invocasse, baseado em que baniria Deus um remido só de sua presença. Quem não compreendeu o mistério de Cristo nestes termos, o que compreendeu errado. E ainda se divide entre confiar no sangue de Jesus e confiar em sua própria obediência. Confiar em Jesus e confiar na guarda de um dia. Confiar em Maria, na luz de uma vela, e vai por aí. Insistimos em afirmar que não é suficiente apenas saber da existência de um Salvador providenciado por Deus para os homens. Que não é suficiente somente considerá-lo como o mais perfeito dos homens, como o mais extraordinário dos mestres, como o mais elevado dos espíritos. Não significa nada para a salvação imitar alguém ou viver santo do Senhor, já que não é possível a homem algum ser perfeito como ele foi na carne. E tem mais: a falta de compreensão do real significado do sacrifício do Senhor Jesus tem levado muitos, que até muito elogiam o Senhor, a diminuírem, entre aspas, o poder do seu sangue e o valor de sua obra, imaginando que o que faltasse ou o que falta na obra do Senhor e no poder do seu sangue seria complementado ou será complementado por essas coisinhas, como guardar um dia, obedecer aqui e ali, perseverar até onde for possível, etc. e tal. E quando alguém que realmente confiou no poder do sangue de Jesus e realmente compreendeu o porquê de ter Deus exigido a morte de seu próprio filho, afirma e reafirma que sua salvação é eterna, com toda ênfase, é taxado de presunçoso. Aliás, acontece algo bem interessante nesse aspecto. Confiar em Jesus e afirmar estar salvo é presunção para alguns. Esses mesmos, no entanto, esperam alcançar a salvação através de sua própria obediência e de sua própria perseverança. E isso não lhes parece presunção. Dá para entender? Eles, sem que percebam, consideram o que fazem mais valioso do que o que Jesus fez. Ora, Jesus foi perfeito, Jesus cumpriu a lei, e eles? Ter convicção, ter certeza, confiar firmemente na pessoa maravilhosa e bendita do Salvador e afirmá-lo em alto e bom som é a mais eficiente forma de se glorificar seu nome. Glorificá-lo com testemunho é também importante, mas não tanto quanto demonstrar afirmando confiança absoluta e total em seu sangue, em sua obra, em seu nome. Nesses dias de caos religioso, com a nova era a todo vapor, o nome de Jesus tem sido proclamado, mas não como o Salvador que ele realmente é. Gritam seu nome para curar enfermidades, para arranjar empregos, para comprar carros novos e principalmente para arrecadar dinheiro. Como Salvador, quase nunca. E quando gritam,
É um grito tão fraquinho que até dá dó, dá pena. Deve o remido fazer sua vida diuturnamente, isto é, dia e noite, ficar cada vez mais parecida com a vida do Senhor. Mas há muitas vidas tão santas, humanamente falando, quanto a vida do mais santo dos remidos. Monges budistas, católicos e de outras confissões vivem tão santamente que quase é impossível apontar-lhes falhas. E daí? Proclamam eles, seja Jesus o bendito e maravilhoso Salvador? Por acaso não vivem proclamando Buda e Maria e outros nomes? Há até quem louve a Jesus e mesmo o adore, sem que todavia glorifique seu nome, pois refere-se a ele como um meio salvador. Meio salvador porque uma parte da salvação ficaria por conta do próprio salvo, se obedecesse, se perseverasse, se cumprisse a lei e etc. Isso tudo é muito diferente das vibrantes afirmações do apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, é claro, debaixo da inspiração. Ainda uma vez, escrevendo aos Efésios, asseverou ele: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Mas que riquezas incompreensíveis seriam essas, se depois de invocar o nome do Senhor Jesus, o remido ainda tivesse sobre sua cabeça a espada do líder, ou do Deus, ou da entidade grega? Ameaças e mais ameaças de que de um momento para outro tudo poderia ser posto a perder. A espada de Damocles estaria como que posta sobre a cabeça de remidos, e que seriam ameaçados, esses remidos, de que de um momento para outro, por causa de uma desobediência qualquer, toda a sua salvação, toda a sua confiança no sangue de Jesus desapareceriam, ou os efeitos desapareceriam. Jesus poderia ser mesmo aclamado e proclamado como Salvador, se fosse possível, em só remido, deixar de ser remido. As riquezas incompreensíveis de Cristo continuam incompreensíveis para muitos, porque tornaram e tornam capaz de acontecer a justificação do ímpio, apenas por conta de sua fé. Romanos 4 e 5. Se fosse para justificar o santo, não haveria necessidade nenhuma de riquezas incompreensíveis. Jesus não deveria ser glorificado por aquilo que ele não fizera. Se ele apenas salvasse o santo, que glória mereceria? Grande dificuldade. Alguém perfeito, alguém absolutamente santo, ser aceito por Deus. E por acaso, na lei, Deus já não prometera isso? Quem cumprisse a lei, quem guardasse os mandamentos, não viveria? Levítico 18:5. Caro ouvinte, compreenda de uma vez por todas que Deus não espera do homem senão e unicamente que ele recorra a Jesus invocando o seu nome. Imagine, sinceramente, o que seria dos homens se Deus estivesse esperando que eles se tornassem justos e santos e bons. Você, por exemplo, tem coragem de afirmar que é justo, que é santo, que é bom? E como vai ser quando você for julgado? Quer se enganar? Isso é com você. A vida é sua e você faz dela o que quiser. Mas se pretender mudar de opinião, se estiver disposto a isso, venha para a verdade. Invoque o nome do Senhor Jesus e seja para sempre bem-aventurado, bendito, feliz. E que o Todo-Poderoso a todos abençoe. Amém.